Milionário viúvo que jurou nunca mais amar, mas tudo muda quando ele chega mais cedo de uma viagem e vê sua filha nos braços da nova babá. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Ela está aqui, disse Vinícius baixinho, olhando para a fotografia em preto e branco de Clara na estante. Eram quase 5 da manhã quando ele se levantou, como sempre, antes do sol. Não havia mais despertador. Seu corpo sabia o horário exato de recomeçar a rotina, que nada mais era do que uma sobrevivência silenciosa. A casa estava fria, mesmo no verão curitibano, e o ar cheirava a ausência. Tudo ali gritava luto, mas em silêncio. Vinícius Albuquerque, 43 anos, não era um homem comum. Fundador de uma das maiores empresas de biotecnologia do Brasil, era respeitado nos círculos de inovação, mas ninguém ali sabia da história emocionante que moldava cada gesto contido. Desde a morte de Clara, no parto de Luna, ele deixou de ser um homem e virou um sistema operacional. Calculava, resolvia, apagava. Não havia emoção, nem incrível alegria, só protocolos. Até Luna aprender a chorar sozinha. A filha tinha agora 4 anos e ele mal sabia como ela gostava do leite. As babás vinham e iam como vento de inverno. 2, 3, talvez 4 por ano. Nenhuma resistia àquela casa que parecia sugar qualquer rastro de energia ou cor. Vinícius nem perguntava mais o nome de cada nova cuidadora. O mundo dele era feito de relatórios, reuniões, segurança digital e silêncio absoluto. Luna, pequena e sensível, parecia ter herdado o olhar profundo da mãe. Ele notava isso apenas nas breves trocas de olhar no café da manhã, onde ela ficava com a colher suspensa esperando qualquer sinal de afeto. Mas ele não conseguia. O luto virara rotina, e na mente dele revivia todos os dias aquele parto, a sala branca, os gritos abafados e depois, nada. Só o choro da filha e a morte da mulher que mais amou. A história emocionante de Vinícius era um segredo bem guardado entre os corredores da empresa e as paredes da mansão. Seus sócios o chamavam de gênio, mas ele sabia que por dentro era só caco. Quando falavam de sua vida pessoal, ele dava uma resposta ensaiada. Sou viúvo, minha filha tem uma babá. E ninguém ousava perguntar mais. O mistério em torno dele criava respeito, mas escondia dor, muita dor. Isadora, sua secretária pessoal, era a única que se mantinha próxima o suficiente para saber que ele não estava bem. Sabia também que Luna precisava mais do que alguém que a vestisse e desse comida. Por isso, naquela manhã fria de agosto, ela contratou Marina. Não havia entrevista nem protocolos, apenas um envelope com uma folha, nome, idade, formação e um endereço. E um olhar firme de Isadora. Confie em mim. A casa estava silenciosa quando Marina chegou. O portão se abriu com um estalo metálico e Vinícius a observou pela câmera do celular sem dizer uma palavra. Ela entrou com uma mochila surrada, passos tranquilos e olhos que pareciam ter caminhado por desertos. Não usava maquiagem nem saltos e disse apenas: "Eu não costumo ter pressa." Aquilo, de alguma forma, desmontou um pouco do escudo. Ele não fez perguntas, apenas observou quando Luna saiu do quarto com o cabelo bagunçado e parou diante da nova babá. A menina a olhou como quem avalia o vento e apontou o sofá ao seu lado, sem dizer palavra. Marina sentou-se ali, ao lado dela, e pegou um livrinho da estante. Foi tudo. Vinícius, parado atrás da porta, sentiu algo estranho no peito, uma emoção que ele não conseguia nomear. Era cedo demais para pensar em mudanças, mas naquela casa onde tudo parecia milimetricamente alinhado para não lembrar Clara, Marina não tentou ocupar nenhum espaço à força. Ela simplesmente estava, e de alguma forma, aquilo era o bastante. Luna, que costumava se esconder atrás da cortina ou do travesseiro, agora olhava Marina como quem vê o céu abrir. E Vinícius começou a reparar. Naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores em silêncio, ele ouviu um riso vindo da sala. Não era alto, nem escandaloso, mas era claro, limpo. Era Luna. Pela primeira vez em meses, ela ria de verdade. E Marina também. O som ecoou dentro dele como algo proibido. Vinícius sentiu o coração estremecer, mas não demonstrou. Apenas parou, encostou-se à parede e fechou os olhos. Algo ali dentro começava a rachar. A primeira vez que Marina cruzou o portão da casa, ela não parecia alguém que procurava emprego. Parecia alguém que tinha acabado de sair de uma longa estrada. Trazia nas costas uma mochila puída, daquelas que já viram muito sol e pouca trégua. Seus olhos cansados não escondiam a história emocionante que carregava, mas seu silêncio era leve, como se dissesse:
Estou aqui sem pressa. Isadora observou enquanto tomava um café na cozinha de funcionários. Você parece saber onde está pisando, disse a ex-secretária. Marina respondeu, eu só fico onde consigo respirar. Não havia currículo impressionante, nem roupas que chamavam a atenção, mas havia algo nela que impunha respeito calmo. Parecia alguém que já conhecia o peso do mundo e, mesmo assim, continuava em pé. Luna, como de costume, apareceu descalça, ainda com o cabelo revolto. Olhou Marina por alguns segundos e, sem dizer nada, apontou o espaço ao seu lado no sofá. Marina sentou. Não perguntou nada, não sorriu à força, nem tentou puxar conversa. Apenas abriu um livrinho de capa azul e começou a ler em voz baixa. A emoção daquele instante era silenciosa e, ainda assim, cativante. Vinícius, assistindo tudo da câmera do celular, não comentou com Isadora, mas ela notou. Ele demorou mais para sair naquele dia. Parecia observar mais do que o habitual, como quem percebe que uma peça do quebra-cabeça mudou de lugar. Marina não tentava agradar nem substituir, ela simplesmente era, e naquele ambiente sufocado, isso era incrível. A casa sempre foi uma fortaleza de memórias intocáveis, mas a presença de Marina não confrontava essas memórias. Ela respeitava os retratos de Clara. Passava por eles sem desviar o olhar, mas sem tocá-los. Preparava o lanche da tarde, arrumava os brinquedos com Luna e falava pouco. Cada gesto era intencional, sem exageros. Era como se ela escutasse até o silêncio das paredes. Luna, que antes desenhava sozinha no canto da sala, agora convidava Marina para pintar, e mais, deixava que ela colorisse junto. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que para Vinícius eram como terremotos sutis. A menina começou a contar histórias inventadas, brincar de casinha, pedir bolo de cenoura. E Marina fazia tudo como quem entende que cuidar também é devolver cor ao mundo. Ela não tenta me agradar, disse Luna uma noite antes de dormir. Ela só fica aqui. Vinícius ficou em silêncio diante da frase, com um nó na garganta. Aquilo era mais do que carinho. Era confiança. Era vínculo. E dentro dele, isso era novo demais para ser ignorado. Aquela mulher, de mochila simples, estava ocupando um espaço que ninguém mais ousou tocar. Isadora começou a perceber as mudanças também. Ela fez você rir hoje, comentou com Vinícius no elevador da empresa. Ele, claro, disfarçou. Não percebi. Mas a verdade é que ele havia rido sim, quando viu Marina tentando dançar a música do desenho favorito de Luna. Era ridículo e desajeitado, e por isso mesmo, tão humano. E naquele lar tão frio, o riso era milagre. O mistério em torno de Marina não vinha de segredos, mas da ausência deles. Ela não se vendia como salvadora, não buscava redenção, apenas estava ali, inteira. E talvez fosse exatamente isso que tocava Vinícius, mesmo que ele não quisesse admitir. Havia algo na simplicidade dela que desmontava as defesas mais bem construídas. Era difícil não sentir. Naquela casa, onde os dias passavam sempre iguais, alguma coisa começava a se mexer. As manhãs vinham mais leves, os almoços tinham cheiro de tempero de verdade, e Luna já não chorava à noite. E Vinícius, mesmo sem saber explicar, começou a responder às mensagens de Oslo com mais pressa. Havia algo novo em casa, e ele não sabia se estava pronto para sentir. As mensagens de Vinícius começaram curtas. Comeu? Dormiu bem? Perguntou de mim. Estava em Oslo, na Conferência Anual de Inovação Genética, mas sua mente não conseguia se manter longe da casa. Entre um painel e outro, olhava o celular com mais frequência do que o normal. Isadora, paciente, respondia sempre, mas aos poucos mudava o tom. Marina preparou bolo com ela hoje. Dormiu no colo da Marina. Fez uma pintura com a ajuda dela. Eram respostas que não pediam aprovação, apenas compartilhavam uma nova rotina que já não dependia dele. Vinícius sentia o coração apertar, mas não conseguia nomear o que era. Não era só curiosidade, era medo. Medo de sentir de novo. Naquela noite, deitado num quarto de hotel silencioso, ele fechou os olhos e tentou lembrar
como era o cheiro de Luna. Percebeu que fazia semanas que não a abraçava direito, que o toque dele era sempre rápido, quase impessoal. E agora havia alguém cuidando da filha com uma atenção que ele próprio havia esquecido como se fazia. Aquilo doía. A história emocionante que se desenrolava em sua ausência não era de grandes gestos, mas de pequenos vínculos. E isso deixava inquieto. "Você está estranho?", disse um colega da conferência durante o jantar. Vinícius apenas sorriu, sem vontade. A sobremesa era crème brûlée, o favorito de Clara. Aquilo o desarmou ainda mais, e os olhos marejaram. Enquanto isso, em Curitiba, Marina contava histórias para Luna como se já fossem antigas amigas. Usava vozes diferentes, fazia caretas, deixava que a menina desenhasse nas paredes do quarto com giz de cera lavável. Isadora via tudo de longe, surpresa. Era como se a babá tivesse destrancado portas que ninguém mais conseguia abrir. E o incrível é que ela fazia isso sem esforço. Vinícius começou a demorar mais nas ligações. Ligava fora de hora, em horários em que sabia que Marina estaria com o Luna. "Ela está aí?", perguntava. Isadora sorria ao telefone. "Estão fazendo massinha de modelar." Dormiu no sofá e Marina cobriu com o próprio casaco. E o silêncio dele depois dessas respostas era o maior sinal de impacto. As palavras começaram a perder o peso técnico e ganhar tons humanos. "Ela sentiu minha falta?", perguntou uma noite num áudio breve. Isadora pensou em mentir, mas disse a verdade. "Sentiu, mas está bem." A resposta deveria confortá-lo, mas o deixou ainda mais vulnerável. Era como se o papel dele estivesse sendo reescrito por alguém que nem ele conhecia direito. No quarto do hotel, ele abriu uma pasta com desenhos de Luna que Marina escaneou e enviou. Um deles tinha uma casinha com 3 pessoas. Uma criança, um homem de gravata e uma mulher de vestido lilás. Ele não sabia desenhar, mas reconheceu a si mesmo ali. E também reconheceu que pela primeira vez sentia que estava perdendo espaço por dentro. Mas o que era esse espaço que doía? Um lugar de culpa, talvez? Ou a sensação de que alguém estava ocupando algo que ele nunca soube como preencher? As mensagens de Marina eram pontuais, diretas, mas cada uma delas carregava uma ternura que atravessava a tela. Era impossível não sentir, e isso o deixava dividido entre o alívio e o medo. Na volta para o Brasil, não contou a ninguém que havia antecipado o voo. Apenas pegou o carro no aeroporto e dirigiu em silêncio até casa. Já passava das 10 da noite. Quando abriu a porta devagar, ouviu risos vindos da cozinha. Luna estava coberta de farinha, Marina também. Faziam o tal bolo-sopa. Ele parou na porta sem ser notado. E ali, algo dentro dele mudou. Vinícius encostou-se no batente da cozinha e ficou ali parado, observando em silêncio. A cena era quase absurda. Luna coberta de farinha até o nariz, rindo alto, e Marina tentando limpar o chão com um pano que escorregava mais do que ajudava. "Bolo-sopa", dizia, enquanto fingia que a colher era um barco. A casa, antes muda, agora parecia respirar, e ele sentiu algo novo, saudade do que nunca viveu. Era estranho pensar que aquela casa gelada, que por anos abrigou só o som dos relógios e os passos dele, agora tinha vozes. Não eram muitas, nem barulhentas, mas eram reais. Marina não invadia, apenas se deixava estar. As cortinas agora ficavam abertas durante o dia. A luz do sol entrava sem pedir licença. E pela primeira vez em anos, ele percebeu que isso era bom. A biblioteca, sempre trancada, foi aberta para que Luna escolhesse um livro ilustrado. Vinícius deixou. Não porque quis, mas porque esqueceu de trancar. Quando viu a filha sentada no tapete, com Marina explicando uma história sobre coelhos astronautas, não teve coragem de interromper. De repente, o lugar onde Clara lia poesia vira um cenário de novas memórias.
E ele não sentiu culpa. Na sala de jantar, os talheres voltaram a fazer barulho. Marina cozinhava pouco, mas com atenção. Hoje fiz frango com legumes. Luna me ajudou a cortar o tomate, disse num tom calmo, quase como que narra o tempo. Vinícius comia em silêncio, mas agora observava. O jeito como ela organizava a mesa, como dobrava o guardanapo, como lembrava d'água sem gás. Tudo era diferente. Luna falava mais. Contava como tinha aprendido a escrever o nome da mãe em uma folha, mostrava desenhos, perguntava o significado das palavras. E Vinícius ouvia, mesmo que sem saber o que responder. Marina, ao lado, completava as frases da menina com cuidado, sem roubar o protagonismo. Era uma dança invisível, mas cativante. Ele notava, mesmo fingindo que não. As noites também mudaram. Luna passou a dormir mais cedo, sem chorar. A babá lhe contava histórias com a luz do abajur acesa. Depois esperava 5 minutos até ela fechar os olhos. Vinícius às vezes passava pela porta do quarto e escutava tudo. A voz baixa de Marina, a respiração da filha, o silêncio que não doía mais. Era como se a tristeza da casa estivesse tirando férias. Na varanda, Marina regava as plantas mortas que Clara havia deixado. Pode ser que voltem a viver, disse certa vez, ao ver uma folhinha verde surgir no canto do vaso. Vinícius não respondeu, mas ficou olhando para aquela folha como quem vê um milagre discreto. Ele nunca soube o nome das flores, nem porque Clara as amava tanto, mas agora parecia querer aprender. Isadora comentou num telefonema. A casa parece diferente. Ele riu, sem dar razão, mas sabia que era verdade. A emoção era inevitável. A mudança estava acontecendo sem ele perceber, e sem que ninguém pedisse permissão. Era como se a vida tivesse voltado pelas beiradas. Pela risada da filha, pela forma como Marina passava o café, pelo som de talheres na pia. Certo dia, Luna acordou assustada com um pesadelo. Vinícius foi ao quarto, mas Marina já estava lá, sentada na beirada da cama, fazendo carinho nas costas da menina. Foi só um sonho ruim, agora já passou, ela dizia. Ele ficou à porta, sem saber se entrava ou se agradecia. Ficou apenas ali, como alguém que assiste a própria história emocionante sendo reescrita por mãos delicadas. Na manhã seguinte, ao sentar-se à mesa, Marina disse casualmente: "Deixei seu prato sem coentro." Vinícius franziu o senho. "Nunca falei isso." Ela respondeu. Isadora comentou. Achei melhor evitar. Era só um detalhe, mas naquela casa onde tudo lembrava perdas, um cuidado tão simples era um impacto profundo. E talvez o gesto mais inesperado ainda estivesse por vir. A frase de Marina ficou na cabeça de Vinícius o dia inteiro. Deixei seu prato sem coentro. Aquilo parecia insignificante, mas dentro dele soou como uma confissão íntima. Ninguém mais se lembrava dessas coisas. Ele próprio havia esquecido que detestava coentro, e agora alguém lembrava por ele. A história emocionante daquele almoço era feita de silêncio e detalhe. Isadora comentou. A resposta dela foi simples, sem floreios, mas ele entendeu. Marina estava atenta, observava o que ele mesmo não via. Não era sobre o tempero, era sobre o cuidado. Em uma casa onde o tempo parecia ter parado no dia da morte de Clara, qualquer gesto humano parecia um terremoto. E aquele foi um dos mais incríveis que já sentiu em anos. Vinícius não respondeu de imediato. Apenas olhou para o prato como quem observa uma carta inesperada. Depois comeu devagar. Cada garfada parecia mais leve, mais próxima daquilo que ele chamava, em segredo, de saudade de viver. Luna, ao lado, contava que havia aprendido a desenhar uma casa com chaminé. Marina sorria com os olhos, e ele só ouvia. Na tarde daquele dia, ele subiu até o quarto de Clara. O cômodo seguia fechado, arrumado como um altar. Passou a mão por cima da cômoda, onde ainda estava a escova de cabelo da esposa. Respirou fundo. Não chorou, mas pela primeira vez sentiu que podia entrar ali sem desabar. O cheiro da ausência não a sufocava como antes, e isso o assustava. Mais tarde, passou pelo corredor e viu Marina sentada com Luna no chão da sala. Estavam montando um quebra-cabeça de 1000 peças. "A gente está quase chegando no meio", disse a menina. Vinícius se abaixou devagar, olhou para as peças espalhadas e comentou: "Faltam cores aqui.
Marina respondeu sem hesitar. A gente encontra. Aquela resposta mexeu com ele. Naquela noite, o som da risada de Luna ecoou pelo corredor. Estavam vendo um filme antigo da Disney. Marina cantava desafinada, propositalmente, e a menina chorava de rir. Vinícius ficou parado na porta, braços cruzados, fingindo que só estava ali de passagem, mas algo prendia ele àquela cena. Era impossível não sentir emoção diante daquele espetáculo doméstico. Mais tarde, ao passar pela cozinha, ele viu um bilhete colado na geladeira. Lista de compras: leite, banana, pão, chá e... silêncio leve. Leu de novo. Silêncio leve? Aquilo não estava ali por acaso. Marina parecia entender que a casa precisava de mais do que produtos. Precisava de leveza e de alguém que não quebrasse a dor, mas a tratasse com delicadeza. No dia seguinte, Marina estava na varanda com um café na mão. Vinícius se aproximou também em silêncio. Tem algo diferente aqui, disse ele. Sim, a luz entra melhor agora que você mandou cortar os galhos do jardim, respondeu ela. Mas os dois sabiam que não era só isso. A luz estava entrando de outras formas, de jeitos que não se explicam com jardinagem. Luna apareceu com uma flor na mão. Achei no jardim, é para você, papai. Ele pegou a flor, sorriu sem graça e olhou para Marina. Ela nunca me deu uma flor antes. Marina apenas devolveu o olhar. Havia algo sendo construído ali, entre os três, que nem o tempo entenderia. Era uma história emocionante, crescendo pelas rachaduras do passado. Vinícius subiu para o escritório naquela noite e ficou olhando pela janela. A casa tinha outro cheiro, outra temperatura. Pegou o celular e digitou: "Obrigado por lembrar do coentro", mas apagou antes de enviar. Em vez disso, guardou o gesto no peito. E quando desceu para o jantar, notou algo novo no olhar de Marina, como se ela soubesse que ele tinha visto. Naquela manhã nublada, Isadora encontrou Marina na cozinha, arrumando os talheres com calma. A secretária, acostumada com pressa e formalidade, estranhou aquela tranquilidade. "Você parece confortável aqui", comentou. Marina não hesitou. "É o primeiro lugar em muito tempo onde eu consigo respirar", disse como quem não esperava aplauso, apenas verdade. E aquilo ficou ecoando em Isadora. Marina não estava apenas fazendo o seu trabalho. Ela escutava a casa. Sabia quando Luna precisava de colo, quando o vento entrava demais pelas janelas, quando Vinícius queria silêncio. Sua presença não era marcada por palavras, mas por gestos que cabiam nos vazios. Havia algo emocionante em ver alguém se importar sem querer aparecer. E isso era raro. Vinícius começou a reparar mais. Observava de longe o modo como Marina sentava no chão com Luna ou como ajeitava as almofadas depois que a menina dormia. Às vezes, ela até deixava um chá pronto sobre a mesa, sem dizer nada. "Você anda muito calada", ele disse um dia. Marina apenas sorriu e respondeu: "Às vezes o silêncio é o único lugar onde a gente escuta de verdade." No almoço de domingo, Luna contou que tinha sonhado com a mãe. Disse que estavam num parque e Clara penteava seu cabelo. Marina apenas ouviu, sem interromper. "Ela disse que eu tô grande", continuou a menina. Vinícius abaixou os olhos. Estava prestes a dizer algo, mas não saiu. Marina tocou a mão da menina e disse: ela estaria muito orgulhosa. E ficou tudo em paz ali. O incrível era que Marina sabia quando falar e quando simplesmente permanecer. Quando Luna teve febre, foi ela quem ficou acordada, sentada na beirada da cama, esfriando a testa da menina com pano úmido. Vinícius apareceu às 4 da manhã e viu as duas dormindo juntas. Não teve coragem de acordar ninguém. Apenas ficou na porta, em silêncio, por longos minutos. Isadora notou a mudança em Vinícius também. Ele parecia menos apressado, menos tenso. Os relatórios da empresa continuavam chegando, mas ele passou a almoçar em casa com mais frequência. Um dia, ao sair do elevador, comentou: "Tem dias que não quero sair de lá." A secretária sorriu. "É a Marina?" Ele não respondeu, mas o rubor no rosto dele já contava tudo. Luna parecia mais leve. Começou a cantarolar músicas no banho, inventava coreografias, pedia para ligar para a avó. A energia dela contagiava os cantos da casa como se os móveis tivessem voltado a respirar. E Marina estava ali, sempre ao fundo. Não como protagonista, mas como fio que costurava tudo. Era cativante e difícil de não notar. Vinícius, aos poucos, começou a mudar seus horários. Passava mais tempo na cozinha, perguntava o que estavam vendo na TV. Um dia, até lavou os pratos com Marina. E riram juntos quando Luna jogou espuma nos dois. Não havia grandes declarações, nem promessas,
mas os pequenos momentos eram a verdadeira história emocionante. E ele estava começando a entender isso. Em uma noite chuvosa, Marina sentou-se ao piano na sala e tocou algumas notas, desafinadas, mas doces. Vinícius, da escada, ficou parado ouvindo. Essa era a música favorita de Clara. Ele quase perguntou como ela sabia, mas não perguntou. Marina, sem olhar para trás, disse: Luna canta essa melodia às vezes dormindo. E foi ali que ele entendeu que ela escutava de verdade. No dia seguinte, ele passou por ela no corredor e, pela primeira vez, segurou sua mão por 2 segundos a mais. Não disse nada. Ela também não. Mas, no fundo, ambos sabiam que havia algo crescendo ali. E não era só cuidado com Luna. Era algo que escapava da lógica e exigia coragem. E Vinícius sentia que essa coragem estava prestes a ser testada de novo. O calendário marcava exatamente 5 anos. Naquele dia, o sol nem parecia ter força. Vinícius levantou antes do despertador, vestiu a camisa branca que Clara gostava e trancou-se no escritório com a porta encostada. Nem Luna, nem Marina, nem o mundo tinham acesso a ele naquele instante. Era um ritual solitário, pesado, marcado por lembranças que ainda sangravam. Lá dentro os objetos estavam todos no mesmo lugar. A caneta dourada que Clara deu no primeiro contrato da empresa, a fotografia do casamento, o lenço que ela esqueceu no carro uma semana antes de morrer. Tudo ali parecia gritar. Ele olhou para o teto por um tempo longo demais, como se esperasse que de lá viesse algum tipo de resposta. Marina percebeu a ausência dele ao servir o café. Isadora avisou discretamente: hoje é o dia. Marina não perguntou nada. Apenas subiu. Não bateu na porta, apenas entrou devagar, como se pisasse em dor. Ele não se virou, apenas murmurou: às vezes olho para Luna e sinto raiva, depois culpa. Aquilo não era fácil de dizer. Mas ele disse. Marina fechou a porta com delicadeza, sentou no chão perto da mesa e olhou para ele com serenidade. A dor não precisa passar, Vinícius, mas você não precisa carregá-la sozinho. Ele finalmente desabou. Chorou como criança. Não era um choro bonito, era feio, cru, necessário. Pela primeira vez as rachaduras daquele homem começaram a sangrar por fora. Os olhos dela não tremiam. Não havia medo no tom, mas também não havia pressa. Era uma mulher inteira falando com um homem rachado. Vinícius sentiu o coração disparar, mas não desviou o olhar. Então se aproximou. O beijo aconteceu devagar, sem trilha sonora, sem ensaio. Foi um beijo contido, calmo, mas carregado de emoção. Era como abrir uma janela depois de anos em um quarto fechado. Nenhum dos dois sabia direito o que estavam fazendo, mas sabiam o porquê. Porque havia dor ali, mas também desejo, e também alívio. Quando se afastaram, ele respirou fundo. Estou com medo de te machucar, confessou. Marina tocou o rosto dele com delicadeza e respondeu: eu só fico se for como sou, não como substituição. Era uma frase firme, quase uma regra, e ao mesmo tempo um pedido por espaço para existir do jeito certo. Ele assentiu em silêncio. Naquela noite, não dormiram juntos, mas também não voltaram a ser os mesmos. A tensão entre eles agora tinha nome, forma e gosto. Vinícius caminhava pela casa com os pensamentos embaralhados, o coração leve e pesado ao mesmo tempo. Era como se algo tivesse sido desperto, e não tinha mais como fingir que não existia. No café da manhã, Luna percebeu o clima. Você sonhou, papai? Perguntou, enquanto passava a manteiga no pão. Marina disfarçou com um sorriso. Vinícius apenas respondeu: acho que sim. A menina não entendeu, mas sorriu mesmo assim. Aquela história emocionante estava agora em uma nova fase, mais delicada, mais arriscada. Durante o dia, ele tentava se concentrar nos e-mails, mas se pegava pensando no que viria depois. Marina também estava mais quieta, mais atenta. Era como se os dois soubessem que o passo dado não permitia retorno. E talvez nem devesse. O que os unia agora não era só a convivência. Era uma escolha, mesmo que ainda sem forma definida. À noite, enquanto guardavam os brinquedos de Luna, os dedos se tocaram novamente. Foi rápido, mas elétrico. Eu não quero ser um erro para você, ele disse, quase num sussurro. Marina parou, olhou nos olhos dele e respondeu: então seja uma verdade. E o silêncio que veio depois era o tipo que conforta, que abraça sem tocar.
A relação deles era agora um fio esticado entre a coragem e o medo. Havia ternura, havia história, mas também dúvidas. O passado de Vinícius ainda era um peso, e Marina sabia disso. Por isso não forçava, não cobrava. Apenas continuava a existir do jeito mais bonito possível. Presente, constante, real. E foi assim que, no aniversário de Luna, com balões coloridos e bolo de chocolate, uma visita inesperada reabriu outra porta do passado. O nome dele era Renato, amigo de Marina da época da faculdade de enfermagem. Alto, sorridente, espontâneo. Quando ela o abraçou com carinho, Vinícius fingiu não se importar, mas por dentro tudo remexeu. O jardim estava cheio de balões roxos. O bolo de 3 camadas esperava no centro da mesa, e Luna não parava de correr com os primos. Marina coordenava tudo com leveza. Foi então que ele chegou, Renato, com um sorriso largo e um abraço demorado demais. Feliz aniversário, pequena. Vinícius observava de longe, tentando manter a compostura. Marina e Renato conversavam como velhos amigos, rindo de histórias que ele não conhecia. Vinícius mantinha os olhos em Luna, mas a cabeça em outro lugar. Não era raiva, era um desconforto que ele mal conseguia esconder. Havia uma história ali que o excluía, e por mais que tentasse fingir, o incômodo era nítido. Quando Marina riu de um comentário de Renato e tocou no braço dele, Vinícius não aguentou. Subiu para o escritório sem dizer uma palavra. Fechou a porta e se recostou na poltrona, sentindo o coração apertar. O som da festa lá fora parecia distante. Estava sozinho de novo. E a dúvida martelava. Será que ela sorria para todos daquele jeito? Minutos depois, Marina apareceu na porta, segurando um copo de suco. Você está com ciúmes? A pergunta veio sem rodeios. Ele hesitou. Não é sobre ele. É sobre como você sorri para ele. Marina respirou fundo. Eu esperei você naquela noite. Fiquei quando tudo estava desabando, mas eu só fico se for real. A frase caiu como um raio. Ele se levantou devagar, se aproximou, mas não tocou nela. Eu não sei como lidar com isso ainda. Marina olhou nos olhos dele firme e disse: nem eu. Mas eu sei o que não aceito. Ser dúvida. A sinceridade dela cortava mais do que qualquer acusação. Ele sentiu vergonha, mas também uma vontade absurda de acertar. Lá fora, Luna chamava por ambos. Vinícius passou a mão no rosto, tentando se recompor. Ela merece ver algo bonito, não 2 adultos quebrados. Marina assentiu. Então vamos tentar não estragar o dia dela. E saíram juntos, lado a lado, mas em silêncio. A festa continuava, mas agora com um nó invisível entre os dois. Durante o parabéns, Vinícius observava Marina com novos olhos, não como cuidadora, nem como mulher que ajudou a reconstruir a casa, mas como alguém que tinha a opção de ir embora. E isso o assustava. Era incrível como o medo da perda despertava partes dele que estavam adormecidas. O ciúme não era sobre Renato, era sobre ele mesmo. Mais tarde, quando a casa se esvaziou, Marina recolheu os copos e os pratos, com Luna ao lado. Vinícius quis ajudar, mas parou na porta da cozinha. Você vai embora? Perguntou, num tom mais frágil do que queria demonstrar. Marina continuou lavando as mãos. Eu não vim para ser dúvida, Vinícius. Isso cansa. Naquela noite, Luna dormiu na cama dos dois pela primeira vez, sem saber de nada, apenas pedindo colo. Marina ficou ali até a menina adormecer. Depois levantou, pegou a mochila que estava há semanas esquecida no armário e deixou perto da porta. Vinícius viu, mas não disse nada. A história cativante que estavam construindo parecia estremecer. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo, fez café e colocou pão na mesa. Quando Vinícius apareceu, ela estava pronta para sair. Vou passar uns dias fora. Vinícius tentou impedir, mas ela foi firme. Se um dia souber o que quer, me procura. Não por impulso, por escolha. E com um beijo na testa de Luna, ela fechou a porta com um som mais difícil de ouvir até então. Marina apareceu no fim da tarde, já com a mochila nas costas. Não disse nada de imediato. Luna correu até ela, abraçando suas pernas com força. Você vai voltar, né? A menina perguntou com a voz embargada. Marina apenas abaixou, beijou sua testa e disse:
Às vezes, quem ama precisa ir para não virar mágoa. Vinícius tentou argumentar. Fica. A gente pode resolver isso. Marina o olhou como quem já havia chorado antes de chegar. Você ainda não sabe o que quer. E eu não sou o tipo de mulher que fica onde vira dúvida. Não havia raiva na voz dela. Havia cansaço. E também algo mais. Dignidade. Ela não levou muita coisa. Uma muda de roupas, os fones velhos, um caderno de anotações com desenhos de Luna. Nada do que realmente importava cabia em mochila. O que ficava para trás era mais do que uma casa. Era um afeto em construção. Era uma história emocionante interrompida no meio do capítulo. Vinícius observou tudo parado na porta, com os punhos fechados. Você está me punindo? Marina respondeu sem hesitar. Não. Estou me protegendo. Ele sentiu como se o chão tivesse sido puxado. Nunca soube lidar com perda. E agora, pela segunda vez, alguém ia embora. Só que agora ele estava consciente. Luna chorou a noite inteira, pedindo para ligar para Marina, perguntando onde ela dormia. Vinícius ficou sentado no chão do quarto, tentando responder com meias verdades. Ela só foi descansar um pouco. A menina não acreditava. Ele também não conseguia. O vazio que ela deixou parecia maior do que o que Clara um dia deixou. Nos dias seguintes, a casa voltou a ficar silenciosa. O som da chaleira fervendo parecia alto demais. O eco dos passos nos corredores incomodava. Vinícius tentava ocupar o tempo com reuniões, planilhas, relatórios. Mas agora, o silêncio doía diferente. Era ausência nova. Cheia de lembranças frescas. Cheia de emoção. Isadora notou logo na primeira segunda-feira. Ela saiu? Ele só assentiu. Você deixou ela ir por orgulho? Ele respondeu. Não, por medo. A secretária suspirou e saiu da sala. Era óbvio que ele estava sofrendo, mas era a primeira vez que sofria por algo que ainda podia ser consertado. E talvez ainda desse tempo. Uma semana depois, ele encontrou um desenho na mochila de Luna. Era a casinha de antes, com 3 figuras. Mas agora havia uma nuvem preta em cima do céu. Essa sou eu chorando porque a Marina foi embora. Vinícius segurou o papel como se segurasse o próprio coração. Aquilo doeu como nada antes. Ele finalmente entendeu que havia sobrevivido durante anos, mas só com Marina havia voltado a viver. Era essa a diferença. Clara tinha deixado um vazio impossível, mas Marina havia devolvido sentido ao que sobrou. E ele deixou isso escapar. Pela primeira vez sentiu que o tempo estava contra ele. Na madrugada seguinte, sem saber ao certo o que faria, pegou a chave do carro. Dirigiu sem pensar muito com os olhos ardendo. Cruzou bairros, passou por ruas que não conhecia, até parar em frente a uma casa simples com a luz da varanda acesa. Ainda não sabia se seria ouvido, mas sabia que estava ali, por escolha. O céu ainda estava escuro quando Vinícius estacionou em frente à casa de esquina, modesta, com vasos de plantas alinhados no muro baixo. Respirou fundo antes de bater a porta. O coração parecia querer sair pela garganta. Quando Marina abriu, vestindo uma camiseta larga e com os olhos marcados de sono, ele apenas disse, eu vim por escolha. Ela não respondeu de imediato. Ficou ali parada, encarando aquele homem que antes era pedra e agora parecia feito de carne viva. Não quero que minha filha lembre de você como uma fase. Quero construir algo com você, se ainda quiser. A frase saiu sem ensaio, mas com um peso que ele nunca havia suportado antes. Era agora ou nunca. Marina abaixou os olhos por um instante, como se precisasse buscar as palavras dentro de si. E por que agora? Perguntou, não com desconfiança, mas com cuidado. Ele respondeu, porque pela primeira vez, o medo de te perder falou mais alto que o medo de sentir. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era real. Luna apareceu atrás dele, sonolenta de pijama. Papai, a gente pode voltar para casa? Marina olhou para a menina, depois para Vinícius. Sua respiração ficou trêmula. Se for juntos, a gente pode. Foi quando o ar ficou mais leve, como se toda aquela história emocionante tivesse esperado por esse momento para respirar aliviada. Ela abriu a porta por completo e ele entrou. Não com pressa, nem euforia, mas como quem entra no lugar certo depois de muito tempo vagando. Luna puxou Marina pela mão. Vamos tomar café. A naturalidade da menina era prova de que o amor, quando é de verdade, nunca sai de cena. Só espera o tempo certo. Na cozinha,
Marina colocou água no fogo, pegou o pão da geladeira e começou a agir como sempre. Vinícius observava tudo em silêncio, agora com outros olhos. Os detalhes que antes ignorava, como ela cortava o pão, como assoprava o vapor da caneca, agora pareciam parte de um roteiro sagrado. E ele estava dentro. Você não precisa prometer nada agora, disse Marina enquanto passava manteiga no pão. Mas eu preciso saber que não estou mais sozinha nessa. Ele respondeu com firmeza. Você nunca esteve. Eu é que precisei cair para enxergar. Foi uma frase simples, mas definitiva. Como se o coração, enfim, tivesse aprendido a falar. Luna colocou o desenho novo sobre a mesa. Uma casinha com árvores, sol e 3 figuras de mãos dadas. Agora tá certo, disse com orgulho. Marina sorriu. Vinícius a olhou com os olhos marejados. Não precisava dizer nada. Estava tudo ali. Naquele rabisco infantil estava o final, ou talvez o verdadeiro começo da história cativante dos 3. Mais tarde, enquanto caminhavam juntos até o carro, Vinícius perguntou: Posso ajudar com a mochila? Marina riu. Dessa vez, você vai ter que carregar mais do que isso. Ele sorriu de volta. Sabia. Estava disposto. Porque amar não era esquecer o passado, mas escolher o presente com coragem. E ele estava pronto para isso. Quando voltaram para casa, a porta se abriu com um outro som. Luna correu para o quarto, Marina entrou na cozinha e Vinícius ficou parado na sala, respirando fundo. Olhou ao redor e sentiu pela primeira vez em anos que aquele lugar tinha alma de novo. A história emocionante que começou com perdas agora ganhava uma nova palavra: recomeço. E no fim, não foi o dinheiro, nem o tempo, nem as perdas. Foi a coragem de voltar a sentir que mudou tudo. Vinícius não precisou esquecer Clara para amar Marina. Ele só precisou entender que o amor verdadeiro não substitui, ele ressignifica. Quantas pessoas você conhece que, como ele, se trancaram por medo de sofrer de novo? Quantas vezes você mesmo já jurou que nunca mais iria se entregar, e mesmo assim o coração te pegou de surpresa? Essa história incrível nos lembra que o amor pode vir quando menos esperamos e de onde menos imaginamos. E agora, eu quero saber, você teria feito o mesmo no lugar de Marina? E no lugar de Vinícius? Deixa sua opinião nos comentários. Me conta de onde você está assistindo e se alguma parte dessa história mexeu com você. Se essa história emocionante te tocou, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho das notificações e acompanhe a gente, porque aqui toda semana tem uma nova história cheia de emoção, surpresas e reviravoltas para te inspirar e te fazer sentir de verdade.